Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Olá, amados da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Chácara Guarujá. Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus esteja sobre o seu lar. Amados, eu quero, nesta oportunidade, ler a palavra de Deus em Números capítulo 14, onde quero, nesta ocasião, finalizar o capítulo 14, onde iniciamos um estudo falando sobre fé versus pessimismo, e esse estudo teve início lá no capítulo de número 3, fizemos 2 vídeos sobre esse tema, e hoje nós vamos para o nosso terceiro vídeo, encerrando assim o capítulo 14 de Números, onde traz todo este momento, e na verdade o capítulo 13 e 14 está recheado desses 2 aspectos, fé e pessimismo. Um grupo de servos de Deus que agiram com um grande pessimismo diante das promessas do Senhor, enquanto que encontramos 2 homens chamados Josué e Caleb que tinham fé nas promessas do Senhor, naquilo que Deus já havia dito ao seu povo no passado, e creram nestas promessas. E certamente quando olhamos para a história um pouco mais à frente, nós vamos encontrar Josué e Caleb na terra prometida, desfrutando das bênçãos do Senhor, enquanto aqueles 10 homens dos 12 que haviam ido observar a terra prometida não tiveram este privilégio e morreram de praga diante do Senhor. Muito bem, Números capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso de número 39 até o verso de número 45, onde diz assim: Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus
ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Capítulo 14 de Números, verso de número 39 ao 45, acabamos assim de fazer a leitura. Fé versus pessimismo. Em cada um dos vídeos que fizemos anteriormente, destaquei 4 coisas acerca desse tema. Então, hoje, sendo o nosso terceiro vídeo, eu vou destacar em 9º lugar, começando falando aqui sobre o pessimismo, o que o pessimismo produz na vida de uma pessoa, o que os pessimistas também produzem na vida deles próprios e também de outras pessoas. Em 9º lugar, o pessimismo conduz a transgredir a verdade. O pessimismo sempre conduz a transgredir a verdade. No capítulo que lemos aqui, no 14, desde o verso 39 ao 41, nós vamos contemplar exatamente este momento onde uma parte do povo resolveu ir a Canaã sem a bênção do Senhor, ou seja, sem a aprovação do Senhor Deus. No verso de número 39, quando Moisés havia relatado ao povo o castigo de Deus, o castigo que Deus havia dado ao seu povo, ou seja, que o povo peregrinaria por 40 anos no deserto por causa de todo aquele ato de incredulidade, de pessimismo, quando Moisés relatou que os 10 homens que haviam levado a congregação de Israel a não crer nas promessas do Senhor, quando houve um momento lá no finalzinho do capítulo 13, do capítulo 14, que eles desanimaram tanto o povo com pessimismo, que o povo quis apedrejar Moisés, Josué e Caleb. Estes homens, o capítulo de número capítulo 14, o verso de número 37, diz que eles morreram de peste perante o Senhor, de praga. O Senhor os consumiu com praga. E quando Moisés relata este momento para o povo, este castigo ali para o povo, diz o verso 39 que o povo se contristou muito. Então no verso 40 começa dizendo o seguinte: levantaram-se pela manhã de madrugada, subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Entenda aqui que Moisés sabia que Deus estava irado com o seu povo, sabia que o Senhor estava descontente com o seu povo. Deus já havia dado castigo ao povo, 40 anos peregrinando no deserto. Os incrédulos que agiram com pessimismo, aqueles 10 homens, morreram de praga perante o Senhor. Quando Moisés relata estes acontecimentos ao restante do povo, o povo então fica triste, mas parece que ainda não tinha aprendido a lição. Chega um momento ou no dia seguinte, o povo se levanta de madrugada e vai lá: Moisés, estamos aqui. Pois não, nós vamos agora para Canaã. Fazer o quê? Vamos entrar na terra. Já pecamos contra o Senhor está irado contra nós, então agora nós vamos lá. De qualquer forma, agora nós vamos. Agora é o momento. Só que aquela não era a ocasião oportuna. O momento não era mais oportuno para isto. O momento oportuno era quando Deus disse: mande os homens observar e eles vão trazer um relatório. Nada mais do que isto. Agora o povo, depois que ouviu o castigo do Senhor, parece que o povo estava pensando o seguinte: se entrarmos em Canaã, quem sabe o Senhor reverte o castigo e agora muda de ideia e ao invés de nos deixar peregrinando 40 anos, já nos dá a terra de uma vez por todas. Moisés entendeu: não. Deus não fará isto. O Senhor Deus está irado contra vocês. Não vão fazer isso porque vocês estão transgredindo o mandado do Senhor. O Senhor não está mandando vocês ir lá. O Senhor não está ordenando vocês para irem a Canaã, para tomar Canaã neste momento.
E Moisés ainda disse, isso não prosperará, no verso de número 41. Depois que deixou claro que o povo estava transgredindo o mandado ou a vontade do Senhor, Moisés disse, isso não prosperará. Perceba que mesmo assim o povo foi. Não teve como, aliás, a voz de Moisés parece que quase não tinha valor para o povo de Deus. Moisés era o líder e o profeta do povo do Senhor. E parece que tudo que Moisés falava, o povo ia contra. Sempre na contramão da voz do profeta do Senhor. E mesmo Moisés dizendo, não vão, vocês não vão prosperar nesta batalha. Ainda assim o povo resolveu transgredir o mandado do Senhor, como o próprio Moisés havia dito, e revoltados, com o coração cheio de revolta, né? Já que o Senhor nos castigou, agora vamos lá. O povo resolveu então desobedecer a voz do Senhor Deus. O pessimismo, ele sempre leva a transgredir a verdade, seja qual for essa verdade. Pessimista não gosta de leis. Se tiver leis, ele sempre vai se revoltar com leis. Se tiver algum princípio, alguma coisa que tem que ser observado, algum tipo de ordem, ele sempre está na contramão da ordem. Se dentro de uma igreja se decidir fazer alguma coisa, ele é o primeiro a falar, mas, por que isso, por que aquilo? Ele está sempre na contramão. Ele está sempre contrariando o que todo mundo resolve fazer. Todos os tipos de ordens, todos os tipos de leis, ele resolve contrariar. Porque para ele nada está bom. Somente o que ele acha que serve. Como o povo fez. Quando Deus disse, vão lá para observar a terra, o povo foi. 12 homens foram. Mas somente o que aqueles 10 pessimistas achavam que serviam. Josué e Caleb dizendo, Deus nos prometeu dar a terra. Vamos entrar e vamos possuí-la. Eles não. Não vamos porque lá tem gigantes. Nós não podemos entrar lá porque somos como gafanhotos. Seremos então derrotados. O pessimista sempre acha que só o que ele pensa, só a maneira como ele vê que funciona e dá certo. E dessa forma ele transgride todos os tipos de leis e leva pessoas a transgredir da mesma forma como ele. E mais, essa transgressão normalmente ela não vem em formato de desobediência. Ela sempre vem camuflada como uma coisa boa. Fique atento. O pessimismo não te leva a lugar algum. Os pessimistas vão te levar a transgredir, seja a lei do Senhor, seja qualquer outro tipo de coisa. Fuja dos pessimistas. Este é o conselho que eu dou a você. E em 10º lugar, a fé conduz à prudência. Enquanto o pessimismo vai conduzir a transgredir, a fé vai conduzir você à prudência. No verso de número 42, nós encontramos as seguintes palavras de Moisés àquele povo. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Todo e qualquer tipo de desobediência, de transgressão, vai trazer uma consequência ruim. Quando você escolhe transgredir, você pode ter certeza que em algum momento a punição justa virá por causa da sua rebeldia, da sua transgressão, da sua desobediência. Naquele momento, quando o povo resolveu ir a Canaã, à força, não pela vontade de Deus, mas pela vontade do próprio povo, de corações rebeldes, Moisés disse, vocês não vão, não subais, porque o Senhor não estará no meio de vós. Presta atenção aqui a diferença do indivíduo transgressor para o indivíduo prudente. Os transgressores acordaram de madrugada dispostos a entrar à força em Canaã. E Moisés, com todo zelo, calma, paciência, com toda a prudência, disse ao povo, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Moisés avisou, o Senhor não estará com vocês. Esta batalha, vocês estarão sozinhos. Vocês não terão a aprovação do Senhor. Então, não subam neste momento para conquistar ou tentar conquistar a terra, pois o Senhor não estará convosco. E ainda disse no verso 41 que o povo cairia a espada. Veja a voz da prudência. Não subais, porque o Senhor não estará no meio de vós,
para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. E ainda advertiu-os nos versos seguintes, dizendo, vocês vão cair à espada. A prudência, a fé sempre te conduz à prudência. Moisés, em momento algum, quando os 12 homens voltaram com o relato da terra prometida, em nenhum momento Moisés se opôs a entrar na terra prometida. Até porque ele era o profeta, ele havia obedecido à voz do Senhor quando enviou os 12 homens para observar a terra prometida. Então, tudo que ele sabia é que o Senhor estava ordenando e ele tinha que obedecer. E assim Moisés estava se conduzindo como líder, como profeta ali que o Senhor havia estabelecido em Israel. Mas o povo estava sempre na contramão. Moisés, pela fé, com toda a prudência, advertiu o povo, dizendo, para que o povo não subisse naquela batalha, pois o Senhor não estaria com o povo, ou seja, não teria a aprovação, a bênção de Deus, aquela empreitada. Amados, muitas vezes a vida cristã se assemelha a este mesmo incidente que ocorreu com o povo naquele momento. Às vezes você ouve a palavra do Senhor, sabe o que tem que fazer e não faz. Transgride muitas vezes a palavra do Senhor. E quando vem o castigo do Senhor sobre sua vida, você simplesmente resolve agir por conta própria novamente e fazer as coisas do seu jeito, sem ouvir a voz do Senhor. Isso é o resultado do pessimismo. A fé é completamente o contrário disso. A fé vai te conduzir a andar de forma prudente diante do Senhor Deus. A fé vai te conduzir a dar passos com prudência perante o Senhor, ouvindo e obedecendo o Senhor, como Moisés estava fazendo. Os passos de Moisés eram passos prudentes, porque a sua jornada com Deus estava sendo pautada pela fé. Então, caminhe com o Senhor pela fé e não com pessimismo. O pessimismo vai te levar a transgredir, mas a fé vai levar você a dar passos prudentes diante do Senhor Deus. E em 11º lugar, o pessimismo leva ao afastamento de Deus. Verso 43, lá no finalzinho do verso 43, caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. E também o verso de número 45, então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. No finalzinho do verso 43, Moisés tinha dito o seguinte, que o povo havia se desviado do Senhor. Em que momento foi que o povo se desviou do Senhor? Quando o povo resolveu escutar os 10 homens que haviam ido em Canaã e estavam com o coração cheio de incredulidade, de pessimismo, e contagiaram o povo a não entrar em Canaã. Naquele momento o povo resolveu inclusive apedrejar Moisés, Josué e Caleb, conforme os primeiros versos do capítulo 14 assim descrevem. O Senhor ficou irado com a atitude do povo, com aquele pessimismo todo. Então, esse ato de não crer no Senhor e de se revoltar, querendo apedrejar Moisés, na verdade essa revolta não era uma revolta simplesmente contra Moisés, era uma revolta diretamente contra Deus. Por isso Deus assumiu o controle, Deus tomou a frente daquela situação, interviu castigando o povo. O pessimismo sempre vai levar você a se afastar de Deus. Os pessimistas, naquela ocasião, haviam rejeitado as promessas do Senhor Deus e haviam se afastado do Senhor Deus. Por isso, Moisés havia dito ao povo que o povo havia se desviado do Senhor. Então, uma vez que o povo havia se desviado do Senhor, Moisés disse, o Senhor não será convosco. Uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. E o resultado daquela desobediência, pois mesmo ouvindo a voz de Moisés, dizendo para que o povo não fosse, ainda assim o povo resolveu ir, e o resultado disso, no verso de número 45, é que os amalequitas foram ao encontro, ou foram, na verdade, de encontro com o povo de Deus, os cananeus também
feriram o povo e derrotaram o povo naquela batalha. De fato, o Senhor não foi com o povo. O Senhor não se fez presente ali. O pessimismo do povo havia afastado o povo da presença do Senhor Deus. E esse afastamento, por causa daquela incredulidade, daquele pessimismo, fez com que o Senhor, naquela ocasião, não abençoasse o seu povo. Fez com que o Senhor não estendesse a sua mão em favor do povo. O Senhor não estará convosco. Estas foram as palavras que ouviram de Moisés. Amados, não queiram nunca ouvir: o Senhor não estará contigo. Pois no momento em que você escutar esta frase, o Senhor não estará contigo, significa que você estará na contramão de Deus. Significa que a sua jornada com Deus não estará sendo mais pautada pela fé, e sim por pessimismo, por rebeldia, por incredulidade. Não queira jamais escutar uma frase como aquela que o povo escutou: o Senhor não estará com você. O resultado daquela desobediência e de ouvir esta frase foi uma derrota vergonhosa, não apenas vergonhosa, dolorosa também, pois aquela batalha foi simplesmente algo desastroso que o povo jamais deveria ter travado. Quando agimos pelo pessimismo, quando deixamos o pessimismo crescer e dominar o nosso coração, esse pessimismo sempre vai nos afastar do Senhor. Você jamais vai ver coisas boas. Você não vai conseguir ver nada de bom. Você não vai ver nada de bom nos seus irmãos em Cristo, nem na igreja. Você não vai ver nada de bom nos seus líderes. Você estará sempre na contramão de todo mundo. E o mais, você ainda vai achar que está certo. Todo mundo está errado e só você que está certo. Mas talvez você vai escutar em algum momento: o Senhor não está com você. Em 12º lugar, a fé conduz à obediência. O pessimismo te afasta, mas a fé vai te levar cada vez mais próximo do Senhor. Cada vez mais, vai fazer você cada vez mais obediente aos mandamentos do Senhor Deus. No verso de número 44, na parte final do verso 44, diz assim que a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Moisés havia advertido o povo dizendo assim: vocês não vão, porque o Senhor não estará com vocês. O povo foi. Naquela ocasião, Moisés podia pegar a arca da aliança, que simbolizava a presença do Senhor, e subir com o povo para aquela peleja, para aquela batalha, levando com ele a arca da aliança e intercedendo pelo povo naquele momento. Uma outra atitude que Moisés podia fazer é não ir, ficar ali no arraial em obediência à voz do Senhor Deus. Neste momento, Moisés, com toda a sua sabedoria, pautada, sua jornada sendo pautada pela fé, ele resolveu ser obediente a Deus e não subiu com o povo. E nem levou e não permitiu que a arca fosse também levada, pois sabia que o povo estava desobedecendo a voz do Senhor Deus. Naquele momento, Moisés resolveu ouvir o Senhor Deus e obedecer o Senhor Deus. Importa sempre você obedecer a Deus. E a sua jornada com Deus, quando for pautada pela fé, ela vai te conduzir a uma vida de obediência diante do Senhor Deus. Não esqueça disso em momento algum. Mesmo que as pessoas, as coisas estejam na contramão, lembre-se, você tem que caminhar pela fé. E a fé não leva à desobediência. A fé sempre vai conduzir você a obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor Deus. Ainda que pessoas te façam contrariar a palavra do Senhor, ainda que pessoas tentem, de alguma forma, te levar a ser um pessimista, uma pessoa desobediente, lembre-se, a fé é o caminho principal para a sua vida. E ela é que vai te conduzir à obediência, a olhar para os mandamentos do Senhor e preferir obedecer à voz do Senhor do que ser conduzido por pessoas que estão com o coração cheio de pessimismo e de rebeldia. Que o Senhor Deus esteja abençoando a sua vida, concedendo a você sabedoria, concedendo a você força na sua jornada, para que a sua jornada com Ele seja pautada pela fé. Mesmo estando longe, muitas vezes, da casa do Senhor, por conta desse momento de pandemia que ainda estamos vivendo, mas ainda assim, lembre-se, a sua vida tem que ser pautada pela fé.
que a sua jornada e da sua família seja uma jornada de fé diante do Senhor. Que Ele abençoe a sua vida e a sua casa. Um grande abraço a todos e fiquem na paz do nosso bondoso Deus.